graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa tarde, meus irmãos e seguidores, aqui na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Já quero agradecer a todos vocês que têm lá no meu canalzinho do YouTube, que é @Josi com Y, Nascimento 5828. Para meu canalzinho, se inscreva, deixe um comentário, um pedido de oração lá para a missionária Josi. Compartilhe, não olhe só os meus vídeos, porque são 10 segundinhos aqui no TikTok, aleluia, lá também, aleluia. Não olhe só os meus shorts, olhe os meus vídeos. São 10 segundinhos aqui na plataforma e que Deus possa estar te abençoando, meus irmãos e seguidores. Já quero te abençoar quando você entra lá, deixa um comentário para missionário e compartilha e deixa um coração e se inscreva lá no meu canal, tá bom? Aleluia, porque isso é muito importante para que essa obra missionária venha crescer em tempo e fora de tempo. Tempo de guerra, tempo de paz como nós estamos vivendo. Tempo de guerra, meus irmãos e seguidores, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Conhecereis essa verdade, aleluia, e essa verdade vos libertará. Muitas vezes vai ter afronta, vai ter levante, vai ter perseguição, não se importa, porque você tem que falar e pregar a verdade que o nosso Jesus deixou para que o mundo saiba que só Ele é Deus, só Ele é santo, só Ele é o glorioso, só Ele é maravilhoso. Oh, aleluia! Estou, aleluia, aqui com o Pink. Eu já quero dizer para vocês, meus irmãos seguidores, com a minha, aleluia, meu chimarrão, aleluia, amo o Pink, aleluia. Até minha cuia, aleluia, é Pink. E aleluia, eu amo o Pink, aleluia. E que Deus possa estar te abençoando nesta tarde. Já quero te abençoar. Aquele que quer obedecer a obra de Deus, aleluia, a palavra de Deus já está abençoado. Pode ter certeza. E abençoado e ouvir e cumprir os mandamentos do nosso Deus que Ele nos deixou. Quando você conhece essa palavra, meus irmãos, não tem, aleluia, blá, 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 que venha te enganar. Quando você conhece, você já sabe, aleluia, o que é mentira e que não é mentira, amém? Vamos meditarmos aqui a palavra que Deus me deu nesta terra. Aleluia, Deus é tão fiel, porque Ele sabe que eu vou falar da verdade dEle, porque Ele me escolheu quando estava naquele leito, pesando 30 quilos, e falou, vai lá e fala da minha palavra, aleluia. Jeremias, aleluia, 51, aleluia, que fala sobre a queda de Babilônia, queda dos ídolos, meus irmãos. Aleluia, eu amo os católicos, oro pelos macumbeiros, aqui eu não prego religião, eu prego a palavra de Deus. E que Deus falou, está falado e ninguém passa a borracha do inferno, aleluias. Aqui em Jeremias 51, a partir do versículo 45, que diz assim, sai do meio dela, povo meu, livra cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor, para que porventura não estremeça o vosso coração, e não temais pelo rumor que ouvi na terra, porque virão num ano um rumor, depois no outro ano rumor, e haverá violência na terra e dominador contra dominador. Portanto, vem dias que farei juízo sobre as imagens e escultura babilônica de toda a sua terra, será envergonhada e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão o destruidor, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os mortos de Israel, assim em Babilônia cairão mortos toda a terra. Vós que escapaste da espada, aleluia, ides, vós não pareis de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém a vossa mente,
E direis, envergonhado estamos, porque ouvimos a própria vergonha e cobriu os nossos rostos. Portanto, vieram estrangeiro contra o santuário da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dia, que farei o juízo sobre as imagens, as esculturas, e gemerão feridos toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, ainda que fortificasse a altura, fortaleza, todavia eu destruirei sobre ela, diz o Senhor. Que palavra maravilhosa, aleluia. Nós sabemos que nós não devemos se dobrar a ídolo, a imagem, a escultura, porque Deus odeia esse tipo de, aleluia, atitude de uma pessoa que conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Senhor abomina a imagem, escultura, qualquer tipo de ídolos, aleluia, porque o único verdadeiro Deus é Ele. E Ele não quer que nós se dobramos em frente de uma imagem, de uma escultura, porque Ele disse que ia destruir Babilônia. E se ela subisse ao céu, Deus ia destruir Babilônia. Por quê? Porque a imagem, a escultura não, aleluia, Deus não se agrada, meus irmãos, quando as pessoas se dobram. E não é só imagem, escultura, aleluia. Tem muitas pessoas que adoram o filho, aleluia. Matam e morrem por um filho. Irmã Josi, mas a gente ama nossos filhos, sim. Mas não devemos adorar um filho, não devemos adorar um marido acima de Deus, não devemos adorar um trabalho, dinheiro mais que Deus. Temos que adorar somente a Ele, aleluia. A nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos netos, aleluia, nós entregamos eles na mão de Deus. E Deus é quem cuida, meus irmãos e seguidores. Então, tudo que é imagem, aleluia, no nosso coração, na nossa vida, Deus vai destruir. E o povo de Deus ali se corromperam, porque eles escutaram, aleluia, as pessoas falando. Então, por isso que temos que ter cuidado e conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece essa palavra de Deus, quando você começa a meditar, aleluia, você sabe que é o certo e é o errado, aleluia. Porque a palavra de Deus fala que Deus ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Porque quando ele fala, e conhecereis essa verdade, e essa verdade vos liberta, nós temos que ouvir a palavra do nosso Deus e cumprir elas em aleluia, em risca. Muitas vezes nós pecamos, nós caímos, muitas vezes nós se desviamos, como aqui ele fala que no 50, vós que escapasse da espada, ide-vos e não pareis de longe, lembra vós que o Senhor e suba a Jerusalém com a vossa mente, aleluia. Mesmo que você caiu no engano, se envolveu com uma pessoa que não tinha a prática, o mesmo costume, aleluia, se desviou porque ouviu um colega de trabalho, um parente falar, aleluia, mas você tem que voltar, aleluia, ao primeiro amor, conhecer a palavra, voltar às primeiras práticas, voltar ao primeiro amor. Mas por que, missionário? Porque Jesus está voltando. Ele não quer te perder, meus irmãos seguidores. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem, porque nosso Deus, ele ama o pecador, mas não o pecado. Não o pecado de idolatria, de feitiçaria. Tudo isso abomina ao Senhor. Quando você começar ali no livro de Jeremias 51, você vai ver como Deus se ira, aleluia, com a imagem e escultura. E ele destruiu Babilônia, porque e muitos que dizia cristão entrou nessa prática e perderam a vida. Deus destruiu, aleluia, por completo. Então não seja tolo, aleluia, conhecereis a verdade vos libertará. Entre na palavra do Senhor, não deixe que ninguém te engane, adore somente a Deus, que é o único que mata o corpo e leva a alma ao céu, aleluia. E se você caiu, se desviou, foi para alguma prática de Babilônia, volte ao primeiro amor, se conserte, porque grande vai ser a vitória. Deus jamais ele rejeita um coração contrito, arrependido, aleluia. Ele está de braços abertos para te perdoar. Aleluia. Então, meus irmãos, nem a missionária vai te condenar, aleluia. A missionária está ensinando você a voltar ao primeiro amor e amar somente a Deus, aleluia. E eu vou sempre falar a verdade da parte do meu Deus, que Ele deixou essa palavra para nós viver e pregar. Amém?
Beijo da missionária Josi. E até o próximo vídeo. Oh, glória a Deus. Se volte para Deus. Enquanto